Ele não pode ser incompetente. Isso é pressuposto de desenvolvimento. Mas ele também tem que ser imparcial. Juiz imparcial também se parte de uma premissa. A lei estabeleceu quais são os critérios de parcialidade que nós temos no ordenamento. De ordinário, todo sujeito, todo juiz é equidistante e imparcial das partes. Ou seja, imparcial em relação às partes. Só que vão ocorrer situações em que o juiz não tem condição de julgar aquilo com ânimo de isenção. Imaginem que o juiz é amigo de uma das partes, o juiz é inimigo de uma das partes, o juiz é pai de uma das partes. Então, a lei atenta a essa situação, ela criou requisitos. Que requisitos são esses? O impedimento e a suspeição. Então, o que nós temos que entender? Que o impedimento previsto no artigo 134 e a suspeição prevista no artigo 135 são espécies do gênero parcialidade. A parcialidade que se diz aqui não é da índole do juiz. Não, o juiz é safado, cachorro sem vergonha, como diz a música. Não. A parcialidade que nós estamos dizendo aqui é no sentido de, se o juiz recair numa situação dessa, ele não pode julgar. Independente do juiz ser amigo da mãe dele, inimigo da mãe dele, o juiz ser tão juiz que ele vai ser imparcial, não importa. O dado objetivo, a mãe dele está no processo, ele não pode julgar aquela causa. Os casos mais graves são de impedimento, os casos menos graves são de suspeição. Ficamos claros? Então, o primeiro pressuposto de desenvolvimento é a competência e a imparcialidade. Nós falamos do pressuposto do autor de existência, que é a petição inicial. Agora nós podemos adjetivar também esse pressuposto. Não basta ter petição inicial. Para fins de pressuposto de desenvolvimento, a petição inicial tem que ser apta. Erro corrente em provas de OAB e de concurso. Petição apta não é aquela que preenche os requisitos do artigo 282, que são os requisitos da petição inicial. Porque se você partir desta premissa, você vai entender então que a petição inepta é a petição que não preenche o 282. E vocês vão se lembrar comigo que nós temos uma série de requisitos do artigo 282 que, se não preenchidos, não geram inépcia, geram emenda, geram aditamento da petição inicial. Se eu esqueci, por exemplo, de citar o réu, 2827, o juiz vai mandar emendar. Se eu esqueci de protestar por provas, o juiz vai mandar emendar. E às vezes nem manda, porque o juiz depois vai pedir a produção de provas. Se eu esqueci, por exemplo, do valor da causa, o juiz também manda emendar. Então, a melhor definição de petição inicial apta não é aquela que necessariamente preenche 282. É um ótimo indício. E desculpem a definição, mas petição apta é aquela que não for inepta. Lembra que eu falei que algumas definições se abstraem por exclusão? E a inépcia vem prevista no artigo 295, parágrafo único. Então, na verdade, para você saber se sua petição é apta, basta você ler o artigo 295, parágrafo único, e verificar que os requisitos da sua petição inicial não se encontram naquele parágrafo. Então, se você não preencher nenhum daqueles requisitos que estão lá, sua petição é apta. Lá diz, a petição será inepta. 1. Quando faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível, ou os pedidos forem incompatíveis entre si. Há lá 4 incisos no parágrafo único. Se a sua petição não se encontrar tipificada numa daquelas situações, evidentemente que a sua petição inicial será apta. A outra questão que nós falamos foi sobre o pressuposto de existência para o réu. E nós lembramos que o pressuposto de existência para o réu é a citação. Nós podemos também adjetivar a citação. Para fins de pressuposto de desenvolvimento, citação tem que ser válida. Então, o pressuposto de desenvolvimento é citação válida. O que é citação válida? Citação válida vem prevista no artigo 219. E ela apresenta, na verdade, a citação que de fato ocorreu e projetou efeitos no mundo jurídico. A citação válida, de acordo com o artigo 219, torna prevento o juízo, leiam lá comigo depois,
faz litigiosa a coisa, induz litispendência, constitui imora e interrompe a prescrição. São 5 efeitos clássicos da citação válida. Vejam que hoje nós não vamos falar dos institutos em si considerados, citação, petição. Minha preocupação com vocês hoje é sistematizar os pressupostos processuais. Então, não basta que haja a citação tem que ter sido válida, pressuposto, portanto, de desenvolvimento. E permitam que eu acrescente a vocês mais 2 pressupostos de desenvolvimento. Então, além dos... Nós temos 3 de existência, mas nós não temos 3 de desenvolvimento, nós temos 5 de desenvolvimento. Porque nós temos outros 2 pressupostos importantes. O primeiro deles, a capacidade processual. Pensem só, imaginem que eu, Renato, menor de idade, dá para perceber a pele de pêssego, né? Bato rápido com os 14 anos. Imaginem só que eu, Renato, menor de idade, resolvo ir ao judiciário. Eu posso? Posso. Toda pessoa tem direito de contrair direitos e obrigações. E, portanto, pode projetar esse direito no judiciário. Só que, em virtude da minha incapacidade, artigo 3º e 4º do Código Civil, eu não posso ir sozinho ao judiciário. Eu preciso, portanto, de alguém que me auxilie. Eu preciso de alguém que me represente no judiciário, o assistente ou o representante legal. Neste caso, faltando um desses sujeitos para integralizar a minha capacidade que está mutilada, eu, evidentemente, não preencho um pressuposto processual. Então, dizer que o sujeito é incapaz, sem a presença de um representante, nós estamos falando de um pressuposto de desenvolvimento. O outro requisito que nós temos que falar é sobre a capacidade postulatória. Então, são 5 pressupostos. Juiz competente e imparcial, petição inicial apta, citação válida, capacidade processual e agora capacidade postulatória. A Constituição Federal, no artigo 133, diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Só lembrar daqueles adesivos bonitos, sem advogado não se faz justiça. Enfim, evitem colocar esses adesivos no carro. Ninguém precisa saber que você é advogado só porque você colocou um adesivo. Claro, passou na ordem, vai querer entupir o carro de adesivo. Mas depois de uma semana, passa. Uma buchinha com álcool resolve esse problema, você já tira tudo isso do seu carro. Mas, de qualquer maneira, é importante só que vocês entendam que o advogado é, evidentemente, essencial à administração da justiça e toda causa exige advogado. Evidente que nós temos exceções à regra, leia-se Justiça do Trabalho, que preconiza o jus postulandi, juizado especial até 20 salários mínimos e habeas corpus. Mas, de regra, o advogado sempre irá participar do processo. E esse também é um pressuposto de desenvolvimento. Falamos dos pressupostos positivos de existência e falamos dos pressupostos positivos de desenvolvimento. Agora a gente vai falar dos pressupostos negativos, ou seja, os pressupostos que não podem existir no processo. Então, na verdade, a gente está falando até agora de requisitos que o magistrado, ao compulsar os autos do processo, ele deve verificar se existem esses pressupostos. Nós vamos trabalhar agora, meus amigos, prestem atenção, com requisitos que, se o magistrado encontrar, aí sim vai faltar um pressuposto. Pressupostos são negativos porque eles não podem existir no processo. Vamos ver se eu consigo tornar isso um pouco mais claro. Pelas hipóteses de cabimento, talvez isso fique um pouco mais simples. Vamos lembrar de um caso, vamos lembrar das 4 situações, na verdade, que explicitam os pressupostos de desenvolvimento. Negativos, desculpem. Primeiro deles, perempção. Vocês lembram o que é perempção? Puxando rápido assim pela memória. Vai ocorrer perempção quando o autor propõe a ação por 3 vezes e na 4ª ele não pode mais. Lembram disso? Mas não é só propor ação 3 vezes. Ele tem que desistir da causa por 3 vezes. Certo? Ou seja, ele tem que abandonar o processo por 3 vezes. O simples fato do autor
permitir a extinção do processo por falta de um pressuposto, falta disso, falta daquilo, não gera perempção. Permite